Eu quero ler junto com você Hebreus capítulo número 11. Meu companheiro Luke, meu amigo, pregador também. De vez em quando me passa uma cola, me passa um esboço. Aqui, Hebreus capítulo número 11, versículo de número 1. Olha que coisa maravilhosa. Hoje eu vou falar sobre fé. Uns fé de mais, outros fé de menos. Mas todo mundo tem fé, ou não? Amém. Diz assim, ó: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, vírgula, para ali. Toda construção para ter solidez, principalmente permanência, precisa de um fundamento. Sem fundamento, a parábola que conta Jesus sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha, sem fundamento a casa cai. Literalmente a ideia de casa cai começou há 2000 anos atrás. Então a fé é o firme fundamento para que a casa permaneça mediante as adversidades, dificuldades da vida. A Bíblia diz que o vento bateu contra a casa e grande foi a sua ruína, porque o homem insensato não construiu aquela casa sobre um bom alicerce, que era exatamente a rocha. Deixa eu fazer uma segunda observação para ir adiante. Fundamento tem uma finalidade, embora muito importante. Embora o fundamento muito importante, não tem visibilidade. Você olha para aquilo que está sobre o fundamento e às vezes ignora o fato de que aquilo só está naquela magnitude e naquela imponência porque tem fundamento. O fundamento é oculto. O fundamento está ali, mas retido no secreto. O fundamento está ali, mas não é visível. Mas a prova de que o fundamento está ali é que a casa, abalada pelos ventos, permanece de pé. Então a fé é o firme fundamento do quê? Da vida cristã, da nossa caminhada, da nossa história, da nossa jornada. A fé ela é extremamente importante para o nosso sucesso em Deus, para a nossa execução como homens, e no caso das irmãs, não é o meu, como homens e as irmãs mulheres. Ele fala assim, homens e mulheres, né? Não, no caso meu como homens, e no caso das irmãs, mulheres de Deus. Quem quer andar com Deus, estar com Deus, viver com Deus, permanecer com Deus, fluir em Deus, receber de Deus, só o faz se fizer isso pela fé. Fé para ser curado. Sem fé, diga comigo, sem fé, sem cura. Ainda que há exceção por conta da soberania de Deus, eu conheço pessoas que, embora não crescem, e ainda assim tenham sido curados, porque quem orou por ele ou por ela o fez com tanta fé que Deus não curou por conta de quem recebeu a oração, mas por conta de quem orou. Mas isso acontece, é bom que se diga, salvo exceção. Poderia citar aqui apenas um exemplo, não o farei, mas deixo claro que todas as pessoas que Jesus curou, Jesus deixou claro que Ele só fez. E Ele diz assim, a tua fé te salvou, e você foi curado pela fé. Porque a ação da ministração
só tem contundência, forte evidência, quando quem está ouvindo, recebendo, também está crendo. Quando quem está ouvindo, está recebendo, também está participante daquilo pela fé. Não importa, de certa forma, a contundência da ministração, sem que haja no teu coração, pela fé, uma participação. Então, fé para ser curado. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Os limites humanos físicos acabam sendo removidos, tirados. As palavras de impossibilidades, e nós ouvimos muitas delas ao longo da vida, são anuladas, revertidas em grandes oportunidades, quando se entende que tudo é possível ao que crê. Então não é só um problema de medicina, de recurso, de estudo, de medicamento, é um problema de fé. Com fé eu consigo resolver. É interessante, eu parafraseio dizendo que mais fé é igual a menos preocupação. Eu vou aqui pontuar de forma correta essa equação, para que ninguém confunda preocupação com problema. Mais fé não é igual a menos problema, porque problema com fé ou sem fé você vai ter. Problema sendo crente ou não você vai ter. Luta todos nós temos. Quem é crente tem ainda mais do que quem não é. Por quê? Porque a força opressora do mundo na vida do crente é opositora. Mas mais fé, menos preocupação. Duas pessoas enfrentando a mesma situação vão ter comportamentos diferentes. Por quê? Se a situação é a mesma. Porque um fede mais e outro fede menos. É um fato. A situação é a mesma, mas o comportamento é diferente. Porque um tem mais fé e outro tem menos fé. O que tem menos fé geralmente só jejua nesses dias, e o faz porque a aflição da situação, porque a angústia rouba-lhe o apetite. O que tem fé não. Jejuou no dia da fartura, jejuou no dia da bonança, jejuou no dia da bênção, jejuou quando estava tudo bem. Quando chega a luta, ele faz um pratão de macarrão, coloca ali uns 2 ovos fritos ali do lado, pega a farinha e faz... E ó. Mais fé, menos preocupação. Fica aqui a primeira receita dessa noite: como diminuir as preocupações da vida. É aumentando a sua fé. Aumente a sua fé e você vai diminuir. Algumas pessoas são tão assim convictas em relação à sua fé, que passam a impressão de que nem tem problema. Isso é um problema, quando pessoas passam a impressão de que não tem problema. Isso é um problema, porque elas causam a falsa sensação de que elas têm imunidades. Elas passam a falsa sensação de que elas não passam por dificuldades. Não é. Passa igual, mas se comporta diferente. Passa igual, mas quando você ouve o que elas dizem, você se surpreende. Algumas vezes até você encontra algumas muito firmes, muito seguras, quando decidem compartilhar o que elas passam. Se fosse eu, não dava conta. Como é que você consegue enfrentar tudo isso e estar muito bem? Por quê? Mais fé, menos preocupação. Eu me lembro do episódio de Elias e Eliseu, enquanto estavam num determinado local, e diz a Bíblia que os soldados invadem
cercam, sitiam a cidade para prender Eliseu. E Eliseu e Geazi, vamos prender Eliseu. E Geazi está dando como diz os mais novos aqui, um rolê pela cidade e descobre que tem soldados sitiando e infiltrados na cidade para prender o profeta. Geazi volta correndo para casa e diz: Eliseu, seguinte, o que foi, menino? Está aí sem fôlego? Eu voltei correndo porque a cidade está sitiada. Se eu não me engano é Samaria. Samaria está sitiada. Os soldados estão aqui para te prender ou para te levar morto. Nós precisamos fugir. Eliseu fala assim: nós não vamos sair daqui, fica tranquilo. Você entendeu como é que o menino está se comportando e o profeta? Fica tranquilo. Aquilo era a aula, aquilo era a lição do dia. Como diminuir as preocupações, aumentando a fé. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas como que vai dar tudo certo se tem soldados fechando a cidade inteira e só está nós dois? Aí Eliseu dá um tapa assim, diz a Bíblia, no ombro do rapaz, aqui diz assim, ó, dá um tapa assim, ó: oh Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Na hora, os olhos desse moço é aberto e ele começa a ver carros, cavalos e cavaleiros descendo, vindo, cercando quem tinha cercado eles. O número maior a favor deles do que contra eles. Aí Geazi diz assim: oh meu Senhor, agora eu entendo. Eu vejo carros, cavalos e cavaleiros descendo ao nosso favor. Fé para ser curado, fé para ser salvo, gente. Sem fé é impossível ser salvo. Quando eu falo sobre fé, essa noite eu quero que você entenda que ela toca todos os âmbitos da sua vida. Embora você tenha as necessidades urgentes que precisam ser resolvidas ontem, nós não podemos descartar o fato de que tudo aqui nesta vida é passageiro. E daqui a pouco, como você tinha 10 e hoje tem 20, no caso de alguns 30 e dos outros 40, e eu já estou entrando na casa dos 50, precisamos entender que estar alicerçado sobre a fé é extremamente importante, porque a Bíblia diz assim, ó: se creres com o teu coração e confessares com a tua boca. Ai meu Deus, fé para ser salvo. Até para agradar a Deus, irmãos, até para agradar a Deus você precisa de fé. A insatisfação da falta de ação na tentativa de agradar a Deus é porque aquilo que foi feito para Ele não foi feito em fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Você precisa de fé para agradar a Deus. Por que que a fé é um fator tão determinante assim para agradá-lo? Porque tudo o que você faz para Ele tem que ser feito em fé. Para quem não sabe, disse isso uma dezena de vezes, mas vale mais uma para lembrar. A palavra fé no Antigo Testamento é retratada com uma outra expressão. Fé no Novo Testamento. No Antigo Testamento, só uma vezinha só ali em Abacuque. É Abacuque? É Abacuque. Que você vai encontrar a palavra fé. No Antigo Testamento ela não está lá. Ela surge, manifesta de uma forma mais expressiva no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, a palavra em si, fé, não está. Mas tudo que é feito pela fé. Um exemplo muito claro, a gente chama Abraão de pai da fé, mas em momento nenhum, na história de Abraão, lendo ali em Gênesis, você vai encontrar Abraão e a palavra fé. Você vai encontrar Abraão e a palavra fé depois. Quando a palavra fé surge, ela é direcionada à vida de Abraão por conta do fato de que Abraão expressou a sua fé através da sua obediência.
Obediência e fé, quando falam em agradar a Deus, é a mesma coisa. Não é possível obedecê-lo sem ter fé. Quem disse que tem fé precisa andar em obediência. Por isso a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque fé e obediência, biblicamente falando, é uma coisa só. Por isso você vai encontrar ali em Hebreus falando: pela fé Abraão obedeceu, porque não tem como não obedecer se não for pela fé, e se não for pela obediência, não tem como ser obediente se não for pela fé, e fé é a obediência. Então fé é para agradar a Deus. Quanto mais você obedece a Ele, mais fé você está mostrando que tem. A dificuldade de obediência só revela a necessidade de fé na tua vida. Por isso algumas pessoas ainda não conseguem desvencilhar de outras coisas. Algumas pessoas ainda precisam de libertação. Algumas pessoas ainda precisam de cura e restauração. Fé para romper com as maldições. Só estou citando, daqui a pouco eu entro onde eu quero. Antes de Cristo, uma vida miserável. Miserável. Graças a Deus, né? João 8,32. Conhecemos a verdade nos libertou. Mas é um fato de que nós precisamos, através da fé, romper com as maldições que foram contraídas e ainda estão ligando o indivíduo à vida antiga. Deixa eu falar, o que te liga à vida antiga? Tem coisas que você precisa romper. Imagine um indivíduo aqui, deixa eu ver com quem que parece. Pastor Lucas. Moreninho e magrinho. Imagina um indivíduo aqui com vários laços, cordas atadas. Vamos dar nome para essas cordas? Vai lá. O que prende um... Não é o pastor Lucas, hein? Não é mais o pastor Lucas, é um homem no mundo. Esse já é um pastor aqui nessa casa. O que prende um homem no mundo? Vamos lá, vai. Fala uma coisa. Prostituição. Quem falou que prostituição? Está amarrado. Hã? Que é o quê? Vício, está aqui. Fala outra ali. É o quê? Isso aí, festa, balada, coisa do mundo. Está amarrado, vai, me ajuda um aí. Alcoolismo. Mais um. É o quê? Mentira, está amarrado. Vai mais um, quem falou mais um? Vaidade. Está amarrado. Bom, vem para Cristo, vai lá. É muita coisa. Tem mais coisa aí. Não é assim, aceitei Jesus, estou livre, liberto. Tem muita coisa. O processo de libertação, ou a manifestação da libertação, é algo extraordinário. Vai lá. Cortou aqui a vaidade. Cortou aqui as baladas. Cortou aqui a prostituição. Mas ainda existem outros elos, outras ligações, outras vias de fluência daqui do mundo para aqui na vida do indivíduo que precisam ser ligadas, desligadas, cortadas, rompidas. Fé para romper com as maldições, porque elas podem ser contraídas e se tornarem permanentes se quem assim as vive, de alguma forma as tornou cômodas. Se é fé para romper com as maldições, nós também precisamos de fé para acionar as promessas. Gente, não tem como mesmo viver as promessas que Deus fez se não for pela fé. E olha, vale dizer que boa parte das promessas que Deus nos fez, Gustavo, não são só promessas. São promessas absurdas. Deus faz de um jeito assim, pastor Edson, que Deus fala de um jeito que exige muita fé, porque é algo que vai além daquilo que nós, em geral, costumamos, assim, dimensurar, baseado no que somos. Você fala assim, não, é meio Gideão, assim, sabe?
Ai, varão valoroso, te escolhi para uma grande obra, através de você vou libertar essa nação, vou mudar a história desse povo. Aí Gideão olha e fala assim: quem? Eu? Eu? Você escolheu eu? Essa promessa é para mim? É eu que vou ser o general de um poderoso exército? Eu vou ser juiz dessa nação? Eu estou aqui escondido, malhando trigo aqui, com medo dos inimigos virem e roubarem o trigo e acabar matando. Tem certeza que sou eu, Senhor? A tua promessa é grande, o Senhor é grande, a tua palavra é grande, mas olha para o meu tamanho. Deus faz as suas promessas e as faz com tanta grandeza que exige fé para poder viver. É que eu vou viajar, Senhor, mandando. Aí Deus diz assim: meu servo, é isso que eu te digo, vai lá e tira o passaporte. Eu não vou nem na esquina, eu vou na esquina ali de bicicleta. O que eu vou inventar de tirar passaporte? Você está entendendo o que eu estou falando? Olha quem eu sou, olha de onde eu vim, olha o que eu tenho, olha o que eu posso, olha o que eu sei. Não, e se não bastasse, irmãos, a verdade precisa ser dita: Deus é especialista em escolher gente assim. É o cara que estava caído na sarjeta, que era prostituto, cachaceiro. Era um indivíduo que antes de ser reconhecido pelos méritos de Deus sobre a sua vida, vai confundir muita gente. Falar: olha só esse cara aí. Por isso que em meio a esse processo de pela fé para viver as promessas, as pessoas antes de crer vão duvidar. Te conheço quem você é, eu sei o que você fazia, eu sei o que você fez no verão passado. Agora quer pagar de crente, agora virou crente, agora virou crente. Agora virou crente. Elas vão ficar muito confusas. Fé para superar o passado. Infelizmente, a nossa geração é a geração que mais está presa lá e impedida de viver aqui. Traumas insuperáveis até então. Experiências mal resolvidas. Não consegue desfrutar do melhor daqui porque está preso no que aconteceu lá. Seja por culpa dela ou por culpa dos outros. Você vai falhar com alguns e muitos vão falhar com você. Sem fé você não consegue superar o passado, as perdas, os traumas, as dores. Você precisa de fé para ser perdoado e você precisa de fé para perdoar. Não só fé para superar os passados, mas fé para viver o que Deus tem para você hoje. Porque por falta de fé, muitas coisas podem ser liberadas via altar aqui, e alguns assim, tomar posse, vai pegando, e outros verem a bênção passar do seu lado e não fizer nada. Ao longo desses anos, e são quase 25, eu e minha senhora estamos completando de ministério, nós aprendemos, em meio a momentos de escassez e dificuldades e grandes perdas a nível de vida mesmo. Alguns lutos, momentos dos quais, olha, só de lamento, de dores e lágrimas, nada diferente daquilo que muitos passaram aqui, por favor. Não pense que eu estou falando que eu sofro mais do que os outros, não. Mas a única causa, razão, motivo e circunstância está aqui é porque Deus nos sustentou e nós fizemos isso em Deus pela fé. De dar as mãos e continuar ali esperando até que o Senhor fizesse.
Se a fé é um grande diferencial, e eu preciso que você saiba que é, porque o que Deus faz pela fé, eu preciso apontar pelo menos 3 indivíduos aqui para você. Tem 3 indivíduos muito específicos que são agentes, amando do mundo, de certa forma, até ferramentas de Satanás, para anular, neutralizar, barrar, deter, parar e impedir a manifestação da sua fé. Se você não sabe o que é força opositora em relação à sua fé, você precisa saber, porque quando eles entrarem em ação, e se você através dessa ministração conseguir identificá-los, você vai poder fluir em fé. Essa é a questão. Eu preciso ler um texto, gosto muito desse texto. Mateus capítulo 14, versículo de número 29. 30 e 31. Já preguei isso centenas de vezes, mas eu preciso mostrar algo aqui, ali. Diz assim: e disse-lhe, é Jesus falando para Pedro, quando Pedro pede para andar sobre as águas. Deixa o texto ali, deixa eu fazer uma observação. Você consegue imaginar o quanto de fé é preciso para andar sobre as águas? Irmão, você consegue imaginar o quanto de fé é preciso andar sobre as águas? Porque se não precisasse de muita fé, meu Deus, estava todo mundo andando sobre as águas. Você entendeu o quanto de fé é preciso para andar sobre as águas? Então assim, e disse-lhe a Pedro, descendo do barco, disse: vem Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, olha aí, para ir até aonde estava Jesus. Eu vou dizer de novo, você consegue imaginar o quanto de fé é preciso? Não é uma fé normal, do dia a dia. Pedro, naquele momento, estava tomado pela fé. Ele fala com Jesus, Jesus fala com ele, Jesus diz: vem, e sabe Pedro vai. Próximo texto. Mas, sentindo o vento forte, Pedro teve o quê? Medo. Primeiro agente que se levanta para estragar a festa que você está fazendo, porque você está andando em fé, é o medo. É o medo. O medo se manifesta para parar a sua fé. Pedro está andando sobre as águas. Eu disse, muita fé. Pedro está andando sobre as águas, muita fé. E ele está fazendo isso num ambiente totalmente adverso. O que está debaixo dos seus pés são águas, e o que está sobre ele é vento. Ali a primeira coisa que Pedro sente é medo. Quando Pedro sente medo, Pedro que com muita fé está andando sobre as águas, quando Pedro sente medo, ele começa a ir para o fundo. A fé o coloca sobre as águas, o medo o afunda. A fé o coloca sobre, o medo o afunda. Pedro está afundando. Você nunca vai ver ninguém sendo levantado pelo medo. Você nunca vai ver ninguém sendo levantado por medo. O medo te coloca sobre. Aliás, a fé te coloca sobre, o medo te coloca para baixo. Pedro começa a afundar. E é ali, no momento em que Pedro está afundando, que vem aquela oração de desespero. Ele diz assim: Senhor, salva-me. Próximo texto. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: olha que interessante. Jesus vai retratar como Pedro está exatamente naquele momento em que ele está afundando. Jesus disse: homem de pequena fé. Ou seja, antes de continuar ali, fé tem porção, tem quantidade, tem tamanho.
Em alguns momentos Jesus encontra pessoas e parabeniza, principalmente aquele centurião lá, quando Jesus disse: eu vou lá curar o teu servo. Disse: não precisa, Senhor. Não precisa o senhor ir lá na minha casa, ter todo esse trabalho. Vamos tornar tudo isso mais dinâmico. Eu sou homem sujeito à autoridade. Quando eu digo aos meus servos, vai, eles vão. Quando eu digo fazem, eles fazem. Então assim, só uma palavra tua basta. E Jesus olha e fala: meu Deus do céu, em Jerusalém inteiro não encontrei um homem com uma fé desse tamanho. Ou seja, existe porção, mais e menos. Aqui Jesus está dizendo: agora você aqui, ó, e se tornou um homem de pequena fé. E ele diz assim, ó: por que duvidaste? Obrigado. Se primeiro Pedro está em apuros por causa do medo, segundo, o agente terrível que vem com o propósito de anular a ação da fé é a dúvida. É a dúvida. Irmão, a dúvida. Com medo, Pedro afunda. Em dúvida, Jesus intervém, segura nas mãos e o coloca de novo. Medo. O medo é um agente paralisador. É isso aí mesmo. O medo é um agente paralisador. Ou seja, o medo impede alguém de se movimentar. Quando você sente medo, já viu gente travando assim? Alguém já travou assim? Tanto medo, seja lá por um gato, por uma barata, por um cachorro, por sei lá, você chegou a travar assim. Tem batalhas espirituais que talvez sejam um pouco mais complexas para contar para os irmãos, mas é tão terrível a experiência que você tem que se paralisa. O medo é um agente paralisador. Deixa eu fazer uma observação aqui. O que você faria se não tivesse medo? Quais as decisões que você deixou de tomar? As coisas que você deixou de fazer? Às vezes que você não se permitiu ser usado por Deus, mesmo Deus tentando te romper em fé e te usar, e você não foi porque você teve medo. Medo é um agente paralisador. Mas a dúvida é diferente. A dúvida é um agente neutralizador. O medo paralisa, a dúvida anula a ação daquilo. Por isso que Jesus vai tratar com Pedro e vai fazer isso para que Pedro entenda que momentos como aquele vão exigir fé. Bom, depois de tanto, eu acho que fica uma pergunta: se tudo no que diz respeito às coisas de Deus exige fé, e exige mesmo, não tem acaso, não tem sorteio, não tem coincidência, não tem favorecimento, não tem filhinho querido, não tem imunidade. Se tudo exige fé, a primeira pergunta é: será que você tem fé suficiente para isso? Olha para o tamanho da tua necessidade agora. Olha para o tamanho do teu problema. Olha para o tamanho da tua luta, o tamanho do teu inimigo. E olha para o tamanho da tua fé. Faz as contas. Faz as contas. Julga o externo, o tamanho do externo, comparando com o tamanho da fé interna. Você tem fé para isso? Determinado momento, um pai procura Jesus muito aborrecido porque seus discípulos... Pede para trazer uma água para mim, por favor. Traz aqui. Obrigado. Vou precisar já. O pai procura Jesus e diz assim: ó, teus discípulos não puderam expulsar o demônio que está na vida do meu menino. Jesus explica para os discípulos: olha, quer andar no poder, tem que andar no jejum e na oração. Os demônios sempre vai prevalecer com quem não ora e jejua.
Os demônios vão te fazer passar vergonha, porque você não ora e você não jejua. Deus está dizendo assim, ó. Vocês estão muito confiados. Tudo estava dando certo porque vocês estavam indo comigo. A partir do momento que eu mandei vocês ir, que eu não fui, vocês passaram vergonha. Falta jejum e oração. É por isso que vocês apanham na cara do demônio. Aí o pai falando isso, falou assim, mas teus discípulos não puderam expulsar. E agora? E agora? Jesus diz assim, olha, tira a responsabilidade dos discípulos, porque é um fato, irmão, de nós sempre tentarmos transferir para os outros algumas coisas que nós. Tira a responsabilidade dos discípulos e diz assim, ó, e olha para o pai e diz assim, ó, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Não foi pela fé dos outros? Tem que ir pela tua. Tem coisas, eu disse no começo e reforço dizendo, que só vão acontecer pela fé do indivíduo, não é pela fé dos outros. Tem coisas que dependem da fé da própria pessoa. Lembro de novo, todos os que Jesus curou, sempre houve uma conclusão dizendo, vai em paz, a tua fé te salvou. Salvo exceção, digo de novo. Uma delas é aquele homem, diz a Bíblia, que é conduzido numa casa onde Jesus está ministrando por 4 amigos, mas tinha 4 amigos para crer que aquele homem ia ser curado. Tudo é possível que crê. Você crê? E a resposta dele é a mais interessante, porque ele disse, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Gente, não é muita incoerência? Como é que assim eu creio e me ajuda na minha incredulidade? Se você crê, como é que me ajuda na minha incredulidade? O homem está dizendo assim, ó, eu creio que o Senhor pode, só que eu não tenho fé suficiente para que esse milagre aconteça. Se eu tenho fé, é de 0 a 10, é 10, eu tenho 5, me falta 5 ainda para chegar no 10 que precisa. Eu creio que o Senhor faz, eu só não consigo crer o tamanho suficiente do tamanho do problema que eu estou enfrentando. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Aí eu volto para você de novo e pergunto, qual o tamanho da tua fé? Mediante a essa situação que você está enfrentando. Qual o tamanho da sua fé? Queiro eu que você tenha fé sobrando. Qual que é o tamanho da tua fé? Olha aí. Se a tua fé for maior que o gigante, você vai matar ele com uma pedrinha. A pedra era pequena, mas a fé de Davi era grande. Se a tua fé for maior do que o mar vermelho, você vai abrir ele com uma varinha. A vara era pequena, o mar era grande, mas a fé de Moisés era maior. Se a tua fé for grande, você vai derrubar as muralhas de Jericó só com um grito. As muralhas eram grandes, o grito era pequeno, mas a fé de Josué e todo o povo de Israel era maior. Você está entendendo como que é um problema de fé? Para isso, a pergunta é essa aqui. Coloca a pergunta lá. Como aumentar a sua fé? Essa é a pergunta. O homem está dizendo assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É como aumentar a minha fé. Se é um problema de fé, gente, se com fé eu consigo resolver, eu preciso descobrir como aumentar a minha fé. Se existe algo que eu gosto, eu digo de novo, é de gente convicta. Gente convicta é gente segura. Gente convicta é gente firme. Gente convicta é gente convincente. Agora, quando falta fé assim, eu de vez em quando caio na brincadeira de abraçar alguns irmãos, falo, tá tudo bem? A primeira pergunta é muito informal. E naturalmente se espera que a pessoa, independente de como esteja, responda que sim, está. Mas eu sou pastor e eu estou perguntando isso preocupado mesmo. Está tudo bem? Não, pastor, está tudo bem. Aí olha, está tudo bem mesmo? Se for pensar bem assim, não está tão bem. Não, sério, diz para mim, está tudo bem mesmo? Não, pastor, não está nada bem. Não está nada bem. Eu falo, olha, se eu perguntar a 4ª vez, eu acho que você vai chorar e contar o problema.
nada bem. Você entendeu? A questão é como aumentar a minha fé. Porque se é um problema de fé e eu quero realmente ter fé mínima necessária para sobressair a essa circunstância, o que eu preciso? Aumentar a minha fé. Você aumenta a minha fé. Primeiro versículo, Romanos 10 e 17, por favor, querido. Estamos caminhando aí para... A Bíblia é um livro infalível de receitas muito simples, a ponto de todos conseguirem entender o que a Bíblia está ensinando. Embora seja um livro muito simples e prático, é um livro dado à nossa natureza, de difícil trato. Porque ela, como palavra de Deus, sempre vai exigir algo de você para que você consiga extrair algo de Deus. O primeiro fator, diz ali, a fé vem. Como é que eu aumento a fé? A fé vem pelo ouvir. Gente, como é importante entender que a minha fome, a minha barriga, o problema da minha fome eu resolvo pela boca. O problema da minha fé eu resolvo pelo ouvido. É aqui, ó. A fé vem pelo ouvir, vírgula. Por quê? Porque é importante assim, ó, a fé vem pelo ouvir, vírgula. Por quê? Porque é importante entender que nem tudo o que eu ouço vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir, mas nem tudo o que eu ouço vai gerar fé. Então, se eu quero que aquilo que eu estou ouvindo gere fé, então eu preciso completar. A fé vem pelo ouvir. Eu ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu preciso ser seletivo em relação àquilo que eu, diz os meus amigos, ouço. Tem coisas que ouvem-se que anulam a fé. Que diminuem ela. Porque pela mesma boca entra coisas saudáveis, pode entrar coisas perigosas que fazem mal. Pelos mesmos ouvidos que se ouvem aquilo que gera fé, pode acabar se ouvindo aquilo que gera a última palavra e o último inimigo. Por favor, coloca para mim ali. O antônimo, o contrário da fé, é incredulidade. A dúvida é só um será? A incredulidade não. A incredulidade também é um tipo de convicção, mas que funciona no negativo, no invertido. Então o que se ouve pode gerar fé, ou o que se ouve pode gerar incredulidade. Lá em Apocalipse você vai encontrar todas as 7 igrejas da Ásia com um desfecho de palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pelo ouvido se entra a fé, e pelo ouvido se mata a fé. Cuidado, boquinha com que fala, cuidado, olhinho com que vê, cuidado, ouvidinho com que ouve, porque Papai do céu está olhando para você. Josué capítulo de número 1, versículo de número 7. Deixa eu ver se é 7 ou se é 6. Versículo 6, por favor. É o anterior. Versículo 7. Aí. Ordenou, Moisés ordenou, dela não.
Versículo 8. Aí, se primeiro a fé entra pelo ouvir, segundo, a fé aqui se manifesta pelo que eu falo. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Primeiro, ouvir. Segundo, falar. As tuas palavras revelam o nível de fé que você anda. Pior do que isso, as tuas palavras criam a realidade que você vive. Algumas pessoas, irmão, como esses últimos cultos têm sido voltados para isso, Deus tem tentado de todas as maneiras, com pessoas aqui, mostrar o quanto as palavras são perigosas, o quanto nós devemos ser cuidadosos com o poder que as palavras carregam por conta das realidades que elas criam. Para alguns momentos aqui, Deus até muito taxativo em uma mensagem que eu ministrei com o tema cala a boca. Por quê? Porque palavras erradas desconstroem coisas que estão sendo construídas. Palavras erradas anulam coisas que estão sendo estabelecidas. Por isso assim, olha, a fé também é aumentada pelas palavras que eu uso. Vou te dar um exemplo. Você fala assim, pastor, está inventando isso? Não. A Bíblia não fala daquela mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue? E a Bíblia ainda diz assim, ó, que ela dizia consigo mesma. E o que ela dizia? Certamente aquilo que ela esperava. E se é certamente aquilo que ela esperava, o que aconteceu? Exatamente o que ela dizia. Ela dizia assim, ó, se eu tão somente tocar em Jesus, vou ficar curada. Se eu tão somente tocar em Jesus, vou ficar curada. Se eu tão somente tocar em Jesus, vou ficar curada. Se eu tocar em Jesus, vou ficar curada. Se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada. Se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada. Aí eu pergunto assim, por que essa necessidade de afirmação em relação a essa situação? Primeiro, ela estava direcionando Jesus como aquele que cura, não era ela. Mas ela entendia que demandava um esforço da parte dela, para que ela fosse curada, porque ela entendeu que a forma que ela seria curada é se ela tocasse em Jesus. Terceiro, a forma que ela tinha de lidar com aquilo que ela ouvia era retrucando e devolvendo em palavras de fé. 12 anos de fluxo de sangue. Você não acha que, você não imagina, né? A quantidade de gente incrédula, duvidosa, medrosa, que tentou parar aquela mulher? Não, já são 12 anos já. Não vai ser curada nada. Se fosse para ser curado, já ia ser curado. 12 anos. 12 anos, a Bíblia. A tua história diz que você gastou tudo com os melhores médicos e não resolveu nada. Você acha que vai ser curado só tocar em Jesus? Para, guria, dá uma olhada, a tua situação é anêmica, perdendo sangue, com uma hemorragia dessa tão terrível aí, excluída da sociedade, e você fica dizendo que você vai ser curada? A forma que ela tinha de rebater aquilo que colocava limite, aquilo que era imposto como impossível, aquilo que as pessoas diziam que não ia dar certo, ela retrucando. Alguém disse, você não vai ser curada. Ela diz assim, se eu tocar em Jesus eu vou ser curada. Aí o outro diz assim, você nasceu assim, você vai ver assim, se eu tocar em Jesus a minha vida vai mudar. Mas você está na luta, você está na prova, a tua vida não muda. Mas quando eu tocar em Jesus, eu saio da prova e a minha vida muda. Se ela cala, ela consente. E aquilo que foi falado e foi ouvido estabelece como realidade na vida dela. Vou dar outro exemplo, mais básico ainda. Bartimeu começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A última vez, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem está do lado? Ouve o que Bartimeu está falando. Porque assim, toda vez que você abrir a boca em fé, alguém vai abrir, tentando anular a sua fé e estabelecer outra coisa no lugar. Aí os outros diziam assim, ó, cala a boca, cego. Isso é a tradução na linguagem de hoje. Cala a boca, cego, não incomoda o mestre. Me preocupa. Aqui primeiro é o cala a boca, mas segundo, é alguém que chama Jesus de mestre. Provavelmente era um irmão que estava sentado lá dele no banco da igreja. Incomodado, que ele é do reteté, que ele é pentecostal, que ele salta, pula, grita, planta bananeira. Cala a boca, cego, e não incomoda o mestre.
Irmão, como nós precisamos saber para quem, a voz de quem nós vamos dar ouvido, o que nós estamos ouvindo. Cala a boca, cego, não incomoda o mestre. A Bíblia diz que Bartimeu reage às palavras que ele ouve, tentando calá-lo, clamando cada vez mais alto. Ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que a voz dele sobressaia todas as outras vozes, e a voz dele encontra o coração de Jesus, que faz milagre. Deus está dizendo aqui para Josué que o segredo do seu sucesso é a fé, e isso vai acontecer se ele não apartar, não afastar, não retirar a palavra que ele ouviu da sua boca. O que você fala cria essa realidade. Para de falar já era, para de falar não vai dar errado. Ah, pastor, isso é pensamento positivo. Não, irmão, isso é Bíblia. Deus ensinou para Josué que o coração do povo seria governado por palavras assertivas e específicas, que são palavras que vêm da parte de Deus. Ele disse: não aparta o livro da tua boca. O que você anda falando por aí? Porque olha, o que você fala você chama. Uai, por que misericórdia? Você está falando anjo, está falando Jesus, está falando Deus. O que você fala você chama, e o que você chama vem. O que você anda falando por aí? Hoje eu estava ouvindo um podcast, mais ou menos uns 40 e poucos minutos. Eu não sei por que eu estava ouvindo, mas assim, em determinado momento do podcast, ali por volta dos 16 minutos, foi quando eu parei. O rapaz explicando a Bíblia assim, gente, com uma maestria tão grande. Aí daqui a pouco assim ele se empolgou e soltou um palavrão daqueles bem feio, que é esse que termina com tempero de cozinha, o alho. Pra você ter ideia, mas quando a pessoa carrega um negócio desse dentro do coração. Eu parei. Você está entendendo que o ambiente que você está exposto determina as coisas que você ouve, e depois determina as coisas que você fala? À frente. Por último, se primeiro é ouvir, se segundo é falar, terceiro, olha que fantástico, antes medita na palavra dia e noite. Dia e noite. Pastor, como é que eu faço para aumentar minha fé? Eu preciso meditar na palavra. Meditação fala do que vai ser a ocupação da tua cabeça. Não é que você precisa pensar nisso o tempo todo, mas meditação fala de ocupação da sua cabeça. Tem uma frase que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Medita nas palavras dia e noite. E olha, aqui é interessante, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, porque então, olha só, irmão, você não gosta de prosperidade, você acha que é teologia da prosperidade, porque então, Deus falando, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A palavra meditar aqui tem uma conotação assim fantástica, porque meditar vem da palavra ruminar mesmo, é uma expressão muito antiga. O que é ruminar? Ruminar é aquilo que, quando você encontra um cavalo, um boi, eles, já notou que eles parecem estar um tempo todo comendo chiclete? Assim, ó. Eu não estou vendo ele abaixar e pegar o capim, assim, ó. Porque eles têm esse processo de ruminar, eles comem, guardam no estômago, daqui a pouco eles trazem para cá, e ele dá mais uma mastigadinha, ele joga para dentro de novo, daqui a pouco eles trazem para cá de novo, dá mais uma. É isso, é ruminar. Você leu, você ouviu, você precisa ruminar durante a semana a palavra que você recebeu. Você tem que meditar nela. O problema é que chega na terça-feira, você pergunta para o irmão sobre o que foi pregado, ele nem lembra. Eu não sei, acho que o pastor falou sobre tempestade. Não, irmão, eu citei. O pastor falou sobre
sobre tribulação. Não, falei que a gente passa sobre tribulação, eu falei sobre fé. Você precisa praticar a meditação. É pegar aquela palavra e ficar aqui, ó, deixa eu ver, meu Deus, é isso mesmo. Ai, meu Pai, meu Deus do céu, eu preciso ter mais fé. O pastor falou isso. É meditar. Quando você medita, a meditação traz para a vida do indivíduo um tipo de impregnação no seu entendimento. Fica de pé comigo, por favor. 15 para as 12. Aliás, para as 12, para as 22. Olha o que eu vou falar para nós encerrarmos. O tempo não me deu ministrar tudo que eu gostaria. Isso é importante demais. A fé é um tipo de substância que consome. Pra você entender aqui, ó. A fé é um tipo de substância que consome. Por isso é necessário passar constantemente por um tipo de abastecimento de fé. Quero que você guarde isso no seu coração. A fé que você está aqui agora não é a mesma fé que te trouxe para Cristo. Aquela fé foi consumida. Na medida em que você flui, que você caminha, que você anda, a fé consome e você precisa de reabastecimento de fé. Por isso a Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, ou seja, é como se fosse um ciclo. A fé que me trouxe até ali não é a fé que me trouxe até aqui. Acabou aquela fé ali, eu me reabasteci e cheguei até aqui, mas a fé que vai me tirar daqui é um outro nível de fé para me levar lá. Por isso, Senhor, é de fé em fé, é que nem carro, para você ter ideia. A gente acha que o nosso carro vive da nossa casa aos lugares. Na verdade, o teu carro se move de posto a posto de gasolina. É assim que teu carro se move. A não ser que você tenha carro elétrico, mas a grande maioria, 99,9%, /9 ainda não tem. Então o seu carro se move de posto a posto de gasolina. Sem o posto de gasolina, teu carro para. E não importa, irmão, você encheu o tanque para chegar até lá. Mas se você quiser sair de lá e ir para outro lugar, você vai ter que parar no posto, colocar gasolina e andar de novo. É de fé em fé. Você vai se abastecendo de fé, você vai se enchendo de fé. E na medida em que você vai caminhando, lembra que eu falei? Pedro tinha uma grande demanda, queimando ali de fé, porque ele estava andando sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas com muita fé e daqui a pouco está com pouca. Por quê? Porque para andar sobre as águas queima muita fé. Infelizmente tem gente aqui que está muito tempo aí andando só na reserva. Só na reserva. E ó, irmão, o problema da reserva é que em algum momento você pode acabar parando antes de chegar aonde você vai encher o tanque. É de fé em fé, é de posto em posto. Você pode acabar parando. Vamos aumentar minha fé, pastor. Eu te ensinei essa noite. Deus essa noite quer aproveitar a ocasião para encher o teu tanque, para você caminhar, como diz a Bíblia, mais 1000 milhas. Deus quer encher o teu tanque, para você não viver economizando a vida toda. Tem gente que está tão baixinho de combustível espiritual que é a fé, que não tem força nem para fazer uma oração se a filhinha precisar. Porque vai queimar. Você está entendendo? Deus essa noite quer encher o tanque de pessoas. Pastor, estou pensando até em estacionar e parar. Acabou o combustível que te move, que a fé é de fé em fé. A Bíblia diz que nós andamos pela fé. Eu vi agora há pouco, não é por vista. Deus essa noite quer encher o teu tanque espiritual. Eu preciso usar essa expressão porque foi a forma que eu entendi ao longo da vida.
Eu preciso orar por pessoas. Pastor, estou tão fraquinho hoje na fé. Eu não tenho nem combustível para subir se Jesus voltar. Eu não tenho nem forças, pastor, para voltar no próximo culto, para voltar para casa, para viver o meu chamado. Estou tão fraquinho na fé, pastor, que eu não tenho nem força mais para orar, para jejuar. Eu não tenho nem mais força para ler a Bíblia. Eu não tenho nem mais força, pastor, para viver o meu chamado. Eu não tenho nem mais força para permanecer em Cristo. Eu estou tão fraquinho na fé, pastor, que o tanque secou. Eu quero pedir a ajuda dos intercessores que ajudem a orar. Temos alguém aqui essa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus? Talvez temos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero orar por alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Levante uma das suas mãos. Alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, levante uma das mãos assim. Eu quero orar por você. Talvez a gente tenha alguém nessa noite que quer muito retornar aos caminhos do Senhor também. Nós vamos fazer uma oração só. Se temos alguém, levante uma das suas mãos. Pode ministrar, pastor. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Me amandará labrandare, me abra que mandará basso, me abadacai. Guarda os teus ouvidos. Guarda os teus ouvidos. Guarda os teus ouvidos. Um dia Jesus pega e pergunta para os discípulos assim: o que dizem ao meu respeito? Vou te explicar esse texto de uma forma que você nunca ouviu. O que dizem ao meu respeito? Aí uns dizem assim, uns dizem que tu és Elias e outros dizem que tu és Moisés.
Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus queria saber se o que ele era no coração dos discípulos havia mudado por conta daquilo que as pessoas falavam para eles a respeito de Jesus. Não é uma artimanha do diabo. Como que ele destrói a imagem de Deus, levantando um profeta de Satanás que fala mal de Deus. Como que ele quebra alianças, destrói amizades. Como é que ele faz pessoas odiar pessoas que se amam, colocando pessoas que falam contra pessoas. E se aquilo que ela ouviu entrou no coração, então a opinião e o pensamento que ela tinha daquela pessoa também mudou. Jesus diz assim: o que vocês dizem ao meu respeito? Então, aí Pedro diz assim: não, Senhor, eu não vou te rebaixar nem Elias e nem Moisés. Quem falou que tu és Elias e Moisés está te rebaixando. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Cuidado, irmão, com espíritos sugestivos. Pai, no nome de Jesus, essa noite nós oramos ao Senhor, declarando que cremos de todo o coração na sua boa mão e na sua graça bendita. Teu favor está sobre nós. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, declarando que independente de fatos, momentos e circunstâncias, nós cremos e continuamos crendo na sua fidelidade. O Senhor não falha, não tarda, o Senhor não erra, o Senhor é Deus, e como Deus, o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Senhor, aumenta a nossa fé, para que consigamos de alguma forma tocar as grandes promessas que o Senhor nos fez. Aumenta a nossa fé para que elas sobressaiam todas as adversidades e dificuldades que possam se levantar contra a nossa vida. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos andar em verdade segundo a Tua palavra. Aumenta a nossa fé, Pai, para que nós não sejamos parados à beira do caminho. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos crer como o Senhor espera que nós possamos crer. Senhor, eu sei que alguns irmãos aqui essa noite que entraram, ó Pai, assim fraquinhos na fé, já na reserva, entraram aqui essa noite, meu Pai, com o tanque quase vazio, mas essa é a noite da generosidade, essa é a noite do grande favor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, enche o tanque espiritual, enche o tanque espiritual, enche o tanque espiritual, para que essa pessoa continue caminhando dia após dia, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé, Senhor. Assim nós oramos essa noite, declarando que cremos de todo o coração na sua manifestação, como também na sua boa mão. Essa é nossa oração, Pai, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.